E hoje queremos então trazer a última proposição, o último rogo, que certamente é o elemento da oração que vai lançar, talvez ali o fundamento de maior importância. Porque como esta é a oração do reino, é uma oração que Jesus ensinou à sua igreja, lembrando que é uma oração coletiva, que é um brado coletivo, que é uma súplica coletiva. Haja vista que Jesus ensina que nós oremos usando a primeira pessoa do plural, Perdoa as nossas dívidas, é o pão nosso, livra-nos do mal. Ou seja, o povo de Deus, enquanto teve consciência da verdade divina a respeito do reino, certamente teve nos lábios este clamor, esta oração. E agora, a última parte da oração, que se encontra aqui em Mateus capítulo 6, versículo 13, é certamente a base fundamental para que toda a oração se efetive de fato em nossas vidas. E logo os irmãos saberão por quê. Leia na sua Bíblia, juntamente comigo, Mateus capítulo 6, versículo 13. Abra o seu coração em nome de Jesus. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar no íntimo do seu coração. Sua vida não vai ser a mesma se você, porventura, receber essa palavra. Diz assim no versículo 13: E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quantos aqui nesta noite, apenas reflita e pense comigo, alguma vez na sua vida já orou com entendimento a Deus, dizendo a Ele: Pai, não me deixe cair em tentação. Não me deixe cair em tentação. Pelo contrário, livra-me do mal, pois eu sei que o reino é teu. Eu sei que a glória é tua e que o poder é teu. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quantos já oraram com entendimento? Talvez alguns respondam: pastor, eu oro todo dia para que Ele me livre da tentação, porque eu sou uma pessoa muito inclinada a tantos pecados e, portanto, se o Senhor não guardar o meu coração, logo eu posso cair numa tentação. E quando se fala em tentação, vocês lembram de quê? Que tipo de pecado, de tentação que vem à cabeça dos irmãos quando diz: livra-nos, não me deixe cair em tentação? Acredito que cada um de vocês deve ter algum aspecto, alguma inclinação específica, Talvez para os irmãos logo pense no pecado do adultério, no pecado da prostituição. E é verdade que nós somos tentados em muitas coisas. É verdade que, em razão da nossa inclinação pecaminosa, o maligno está constantemente a nos tentar. Entretanto, uma vez que essa oração é a oração do reino, aqui nos traz, na verdade, uma oração que pede a Deus que nos livre de uma tentação específica e de um mal específico. Porque você só poderá viver a oração do reino, praticar. Se vocês gostaram de todas as ministrações, só poderão praticar essas verdades se você de fato for livre e se mantiver constantemente sendo livre de ser tentado quanto à economia do maligno. Quando falamos sobre o reino de Deus, devemos nos lembrar que, paralelamente ao reino de Deus, em oposição ao reino de Deus, existe o reino das trevas, o reino de Satanás. A história de Deus com a sua criação, que remonta à eternidade passada, nos lembra ou nos mostra como que um ser criado por Deus, chamado Lúcifer, como que ele caiu, como é que ele transgrediu, como ele feriu a santidade de Deus, como ele feriu a justiça de Deus, como ele tocou a autoridade de Deus, ele feriu a autoridade de Deus, de maneira que tornou-se diabo, tornou-se Satanás, criando a partir de então um domínio paralelo, um reino paralelo, um governo paralelo, que passou a afrontar o governo e o reino de Deus ao longo de toda a história. Sabemos que haverá um desfecho,
É o que Joel chama no seu livro, lá no Antigo Testamento, de o dia da decisão. Quando diz o dia da decisão, será o dia em que o domínio de toda a terra será efetivamente decidido no vale do Armagedon, no vale da decisão. Mas, embora saibamos nós, pela Escritura, que Jesus já venceu e por fim o reino será plenamente dele, mas enquanto estamos na história, nós vivemos esse drama contínuo e de uma ameaça constante do maligno se opondo ao reino de Deus, se opondo ao poder de Deus, se opondo à autoridade de Deus. E é por isso, então, que nesta oração, quando fala a respeito do reino, desde o primeiro momento, é dito que nós devemos orar: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pastor, mas que tentação é essa a que se refere especificamente a Bíblia nesta oração? Nós só podemos saber por duas razões. Primeiro, pelo conteúdo geral da oração, que fala do reino. Mas, sobretudo, pelo desfecho, esse epílogo que se encontra no finalzinho do versículo 13. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, por que este que faz a oração do Pai Nosso, por que ele pede: Senhor, livra-me do mal. Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. O que o motiva a orar dessa maneira? A resposta está aqui, ó. Livra-me do mal, porque teu é o reino, porque teu é o poder, porque tua é a glória. Certamente essa porção faz referência à tentação de usurparmos o reino de Deus, como fez Lúcifer no princípio da história. Assim como Satanás, no princípio, um querubim não caído, um querubim em santidade, em perfeição, assim como ele algum dia cultivou no coração, como está no livro de Isaías capítulo 14, versículo 12, ele diz no seu coração: eu subirei acima das estrelas dos céus e exaltarei o meu trono. Do mesmo modo, todas as criaturas, sejam anjos ou sejam homens, agora correm o grande perigo de sucumbirem nesta mesma tentação de tomar de Deus aquilo que lhe é devido, porque Deus é o único soberano. Não existe soberano fora de Deus. Ainda que a Bíblia fala de soberanias, mas todos os governos, todas as soberanias são instituídas por Deus, são representativas de Deus e, portanto, em realidade e em verdade, o único soberano é o Altíssimo, e as criaturas, portanto, agora, elas são tendenciosas a usurparem de Deus o trono, a usurparem de Deus a sua glória, a usurparem de Deus o seu poder, a usurparem de Deus a sua autoridade. Vocês sabiam que 1/3 de todos os seres criados, os anjos de Deus, 1/3 deles se rebelou contra o Senhor, juntamente com Lúcifer. E sabe por que os outros 2/3 não se rebelaram, juntamente com Lúcifer? Paulo diz a Timóteo, no capítulo 5 de sua primeira epístola, que em razão da eleição de Deus. Ou seja, a Bíblia fala de anjos eleitos, anjos que pela graça e misericórdia de Deus se mantiveram debaixo da autoridade de Deus e por isso não se rebelaram juntamente com os anjos que caíram. Desde então, Satanás tem uma economia, ele tem um propósito. Satanás tem arregimentado pessoas, anjos, homens, ele tem conclamado toda a criação a se revoltar contra o eterno, a usurpar, a querer tomar para si a glória, o reino, o poder. Por isso que Jesus disse: olha, quando vocês orarem, vocês devem orar assim: Pai nosso que estais nos céus, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal que é Satanás, que é o maligno, porque eu entendo e eu reconheço que teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todo o sempre. Cada crente, cada discípulo, cada servo de Deus, escute com bastante atenção, precisa orar a cada dia. Você não pode pensar: não, eu sou suficientemente capaz
capaz de me manter obediente, de me manter discípulo, de me manter servo, dedicado em reconhecimento a tudo aquilo que Deus é. Não pense dessa maneira. Jesus nos ensinou dizendo: é necessário que você ore a Deus, pedindo que Ele te livre de cair nesta tentação do maligno, é porque Ele sabe da nossa fragilidade. E não somente Ele sabe da fragilidade, Ele sabe da nossa inclinação, da nossa tendência. Porque quando o homem caiu lá no Éden, ele recebeu para dentro de si o veneno da serpente. E isso é algo que passa despercebido aos olhos e ao entendimento da maioria dos cristãos. O maligno é tão sagaz que ele procura desviar o olhar do crente da verdade. Mas o crente tem uma inclinação a buscar a verdade. Aí então o maligno leva ele a ver apenas as questões superficiais, muitas vezes enganosas, mentirosas, como ao longo de muito tempo o povo de Deus entendeu que o homem caiu porque comeu a maçã. Estava no Éden, tinha lá uma maçã que não era para comer, o homem comeu, e agora porque o homem comeu da maçã, ele vai para o inferno. Quão superficial é isso? Na verdade, a Bíblia nos ensina, tanto no livro de Gênesis, quanto no restante da Escritura, que quando o homem comeu do fruto, e não nos importa que fruto era esse, basta que você entenda que o texto, ele quer nos ensinar que o homem recebeu para dentro de si o pecado e a morte. A natureza do maligno entrou para dentro do homem e o constituiu. O homem é constituído, o homem caído, da natureza do maligno. Tanto é que quando Deus quis mais uma vez falar a respeito da queda do homem, agora no livro de Números, ele usa ali a metáfora daquelas serpentes abrasadoras que picavam o povo de Israel. Jesus ilustra isso em João capítulo 3, dizendo que aquilo ali representa o momento da queda do homem, de maneira que agora a serpente picava o homem e o seu veneno entrava para dentro do homem, novamente representando que a queda não foi mera desobediência a uma ordem, não foi meramente comer de um fruto, mas sobretudo a queda se deu quando entrou para dentro do homem a natureza de rebelião do maligno. Os homens caídos são todos, por natureza, rebeldes. Isso está dentro do homem. É uma rebelião latente no espírito, na alma, na mente, nas vontades. De maneira que se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a redenção de Deus, o poder de Deus, todos os homens se manteriam rebeldes para toda a vida, para todo sempre. Mas como Deus é bom, Deus nos tem alcançado com a sua palavra, com a sua misericórdia, com a sua graça, e Ele então não somente nos resgatou do império das trevas, do domínio do maligno, mas como continuamente, a cada dia, Ele continua a nos salvar. Nós estamos dentro de um processo de salvação. Ou seja, o Senhor nos chamou, e a partir de então, Ele entrou para dentro de nós, regenerando o nosso espírito, e começou então uma obra de santificação, uma obra de transformação, de retirar de dentro de nós essa natureza de rebelião do maligno e acrescentar algo dele. Então, o que é a santificação de Deus? Se não isso, é esse retirar do velho homem de dentro de nós, da sua natureza, e acrescentar algo de Deus em nós. Como Paulo disse, né? Até que Cristo seja plenamente formado em nós. Como disse João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. A santificação é continuamente uma diminuição daquilo que somos de nascimento em Adão e um crescer contínuo de Cristo dentro de nós. Então temos que orar a Deus, dizendo: Senhor, livra-me do mal. Livra-me do maligno, não me deixe cair nesta tentação de querer usurpar o teu trono, usurpar a tua glória, usurpar o teu poder. E talvez alguém diga assim: pastor, mas engraçado,
É até provável que tenha pessoas que queiram usurpar de Deus essas coisas. Mas quando eu penso em mim, eu não vejo isso. Porque é lógico que o reino é de Deus, é lógico que a glória é de Deus, é lógico que o poder é de Deus. Como pode alguém, em sã consciência, querer usurpar essas coisas? E aí é que está o grande segredo, e aí é que está o grande mistério. Deus, Ele prova os seus filhos, Ele prova os seus servos, e Ele nos coloca dentro de uma condição de vida de obediência e de submissão e autoridade no trato que nós temos uns para com os outros. Em que sentido? É porque se você falar assim, olha, aqui está o soberano, aqui está o eterno, quem seria capaz de se rebelar contra ele diretamente? Qual de nós, qual crente poderia olhar para Deus e falar assim, eu vou tomar o teu trono, eu vou tomar a tua glória, eu vou usurpar o teu reino? Certamente os cristãos não fariam isso. Mas Deus, sabendo que nós temos todos, porque nascemos de Adão, uma natureza caída e uma natureza corrompida pelo veneno da serpente, Deus nos colocou dentro ou em meio, convivendo constantemente com o que a Bíblia chama de autoridade representativa de Deus. Por exemplo, nós vivemos aqui na terra, e na terra há várias e inúmeras autoridades que Deus estabeleceu, que Deus colocou sobre essas autoridades a sua unção, que Deus colocou ali na terra como sendo o seu representante, e agora nós devemos reconhecer nestas pessoas a autoridade de Deus e a elas nos submetermos. Poderíamos citar aqui várias. Por exemplo, todos os pais são autoridades de Deus na vida de seus filhos. Quando os filhos se rebelam contra seus pais, se rebelam contra Deus. Porque os pais estão ali na qualidade, na condição de serem eles representantes da autoridade de Deus. No caso do marido e esposa, Deus coloca o marido por cabeça da mulher. No caso dos pais em relação aos filhos, os pais são os cabeças dos filhos. No caso dos nossos governantes, temos o presidente da república, temos as autoridades, todos são e levam em si a unção de Deus no que diz respeito ao governo de Deus sobre os seus ombros. Pastor, mas eu não consigo entender isso, porque quando eu vejo uma autoridade como as que nós temos, que às vezes roubam, às vezes maltratam, às vezes fazem, eu não tenho como reconhecer isso neles. Lembrem que a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Uma vez que ela é feita autoridade, sobre ela repousa a unção da autoridade de Deus. E, portanto, cabe a nós simplesmente a submissão. Os irmãos vão entender claramente isso no decorrer dessa mensagem. A questão de você ser submisso à autoridade é uma questão de vida ou morte. Não pense em você que você vai destratar, ou vai desmerecer, ou vai ignorar a autoridade de Deus naqueles a quem Ele constituiu, e você simplesmente será bem-sucedido. Bem, se isso acontecer, então Deus se torna mentiroso, e você que se torna verdadeiro. Mas como sabemos que Deus é verdadeiro, que a sua palavra é verdadeira, entenda isso e ouça com bastante atenção e bastante temor. A questão de você obedecer às autoridades representativas de Deus em submissão é uma questão de vida ou de morte. E eu posso mostrar isso para os irmãos na Escritura, lembrando um texto de Hebreus capítulo 1, versículo 3, quando é dito que todo o universo é sustentado pela palavra de Deus. Ora, o universo, queridos, ele goza de plena harmonia e plena ordem. Inclusive, hoje é que dia do mês? Dia 23, né? Disseram que no dia 21, ontem de ontem, o mundo ia se acabar. O mundo ia sair da sua ordem normal. Né? Vocês estavam com medo do mundo acabar? Quem estava com medo aqui? Ninguém estava com medo? Tinha muita gente por aí querendo suicidar-se, né? Com medo de um mundo acabar. Mas veja, então, a Bíblia diz que todo o sistema, imagine que há o Sol, uma grande estrela,
há vários planetas e há vários corpos que gravitam em torno do Sol. Toda essa estrutura, esse sistema que nós temos, dia, noite, semanas, meses, né, as estações do ano, as estações frutíferas, o alimento, todo esse sistema de vida, só é possível estar e permanecer nesta ordem, porque a Bíblia diz que todo o universo, ele é sustentado, ele é mantido em perfeita ordem pela palavra de Deus. Ora, se o universo ele goza de plena harmonia por causa da palavra de Deus, Deus diz, assim vocês devem ficar, e assim devem permanecer, e assim deve acontecer, e o sistema se mantém em ordem, é porque ele está em perfeita submissão à palavra de Deus. Imagine que Deus ordena a vida no universo, e há uma obediência, há um resultado. A própria criação inanimada está sujeita e submissa à palavra de Deus. Deus poderia criar um sistema e uma estrutura para obrigar e forçar a cada coisa ficar no seu devido lugar. Não é assim que nós fazemos quando nós queremos que alguma coisa fique no lugar? Você vai lá e pega um prego e taca o prego, né? E o prego fica frouxo, você taca outro prego, uma bucha, um parafuso, você prende, tem que ficar, é obrigado a ficar, e com o tempo ainda cai. Mas imagine todo o universo em plena ordem, em pleno funcionamento, e toda essa administração, toda essa vida e ordem existem por causa da submissão à palavra de Deus. O que significa que onde há submissão, há vida e a ordem. O contrário também é verdadeiro. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 2, vocês lembram? O que diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2? A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ora, quando nós lemos o versículo 2 de Gênesis, nós vemos ali esse sistema que hoje está em ordem, num pleno caos. E por que a terra, o sistema, estava ali em pleno caos? Como é dito, estava sem forma, estava vazia, estava cheia de trevas. Por que a terra estava disforme? Por que a terra estava naquele estado caótico? Em Gênesis capítulo 2, por qual motivo? Por causa da rebelião de Satanás. Então, porque Satanás caiu, é que a terra e o sistema ficou do modo como está registrado em Gênesis capítulo 1, versículo 2. O versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa terra criada no princípio, ela foi criada em plena ordem. Como está em Jó capítulo 38, Isaías capítulo 45, versículo 18, nos mostra que Deus criou tudo em perfeita ordem, mas em razão da rebelião de Lúcifer, dessa queda, dessa insubmissão à autoridade do Eterno, então o sistema entrou num caos. De maneira que isso se estabelece como princípio de vida e morte. Se há submissão, há vida. Se há insubmissão, há morte. E qual é o caminho que você tem tomado? Você tem tomado qual caminho? O caminho da vida ou o caminho da morte? O caminho da vida é o caminho da obediência, do reconhecimento da autoridade e então do se inclinar diante de Deus, de sua autoridade e falar, sim, Senhor, eu estou aqui disposto a prosseguir e a seguir segundo a tua vontade. Qual o caminho que você tem tomado? Pastor, eu acho que eu tenho tomado o caminho da vida. E aí eu quero trazer para os irmãos aqui breves exemplos, tanto nos aspectos negativos, em que trouxe morte, como nos aspectos positivos, em que a submissão trouxe vida. Para que você possa se colocar dentro de um ou outro exemplo. Para que você considere a sua experiência, considere o seu procedimento, considere o seu falar, considere o seu servir, dentro de um desses princípios ou exemplos, e você então saberá se o caminho que você está tomando é o caminho da vida ou o caminho da morte. Eu separei aqui 3 exemplos negativos e 3 exemplos positivos. Não sei se o tempo vai me permitir trabalhar todos eles, mas vamos lá, um por um,
E vocês então prestem muita atenção para que você possa se ver, se enquadrar dentro de um ou outro exemplo. O primeiro exemplo que trouxe morte é o exemplo de Cã. Em algumas traduções, fala-se de Cão, né? Filho de Noé. Umas versões dizem Cã, noutras dizem Cão. Mas não leve pelo aspecto do riso, né? Ah, só podia ser Cão mesmo, né? Mas olhe não para o nome, mas para o que aconteceu. A Bíblia diz que Deus, Ele colocou toda a sua autoridade governamental sobre a pessoa de Noé. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, em Gênesis capítulo 1 e 2, ali Adão foi colocado como o cabeça daquela criação. Ou seja, ele foi o primeiro, dele procederia toda uma geração. Mas vindo o dilúvio, aquela geração foi destruída. Então, quando Noé sai da arca, depois do dilúvio, Deus agora reestabelece com o homem a sua aliança, e Noé então é colocado como sendo ali o símbolo direto e imediato da autoridade de Deus. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Diz a Bíblia que num certo momento da história de Noé, Noé plantou uma vinha. Pensa numa vinha, né? Uma plantação de uvas. Então, num dado tempo, ele recolheu as uvas, pisou as uvas e fez um vinho. E a Bíblia diz que Noé começou a tomar aquele vinho. E foi tomando 1 copo, 2 copos e 3. Foi ficando feliz. Você vai bebendo o vinho, vai ficando alegre, né? Vai corando o rosto. E diz que Noé ficou de tal modo embriagado que ele resolveu, por alguma razão que a Bíblia não conta, tirar a roupa e sair andando dentro de casa, na tenda, sem roupa, né? Feliz da vida, alegre. Isso porque ele estava embriagado. E veja, Noé era uma autoridade de Deus. Mas o seu filho Cã, vendo-o desta maneira, começou a escarnecer do seu pai. E a zombar do seu pai. E saiu para chamar seus 2 irmãos para que eles pudessem ver semelhantemente a nudez de seu pai. E ele sai dizendo: vem cá, Jafé, vem cá, o Sem, venha ver a situação do nosso pai. Quando os 2 viram que o seu pai estava nu, eles viraram o rosto e de costa procuraram cobrir a nudez do seu pai. Quando Noé se livrou daquela situação, e eu quero que você abra sua Bíblia, eu quero que você leia comigo, para que você veja o resultado dessa atitude de Cã, em Gênesis capítulo 9. Veja o que aconteceu a partir do versículo 20, na sua Bíblia. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Veja que por 3 momentos, por 3 vezes, Noé, ele repete dizendo: maldito seja Canaã, maldito seja a descendência de Cã. Ou seja, Noé lançou uma maldição sobre a descendência do seu filho, a descendência daquele que, vendo a sua nudez, não somente viu, mas chamou outras pessoas para verem semelhantemente a nudez do seu pai. E agora é dito que Canaã, que é filho de Cã, ele será servo das gerações vindouras. E nós sabemos então que aqui se impõe por uma maldição, uma escravidão àqueles que não souberam
obedecer, não souberam servir, não souberam honrar a autoridade de Deus. Ah, pastor, mas assim eu não posso concordar não, porque se Noé bebeu, encheu a cara de cana e depois estava nu, por que ele não podia olhar e não podia mostrar para os outros? Pela simples razão de que ali estava uma autoridade de Deus. Mesmo errada, porque o texto não está a justificar a condição ou o ato de Noé, mas ali está uma autoridade de Deus. Nenhuma pessoa pode simplesmente zombar ou escarnecer daqueles sobre quem repousa a unção de Deus, a unção da autoridade. Este aqui é apenas um exemplo de alguém que, não se submetendo, não honrando a autoridade, trouxe para si uma maldição de escravidão. É uma consequência, né? Como é dito, né, que onde há rebelião, o caos estará instaurado. O segundo exemplo que poderíamos citar é o exemplo de Miriam e Arão. Vejam que Miriam e Arão eram irmãos mais velhos de Moisés. Nós sabemos pela própria ordem da vida que os mais velhos são autoridades sobre os mais novos. Então, dentro de um olhar natural, quem era autoridade sobre quem? Se nós temos ali Miriam, Arão e Moisés. Moisés, o filho mais moço, o irmão mais jovem. Quem era autoridade sobre quem? Certamente Miriam e Arão seriam, no âmbito natural, autoridade sobre Moisés. Entretanto, Deus, na sua soberania, ele escolheu Moisés para liderar o povo de Israel. Ora, quando Deus escolhe Moisés, a partir de então, não se deve mais olhar pelo âmbito natural, deve-se olhar pelo âmbito espiritual. Deus separou Moisés e, portanto, Moisés é a autoridade representativa de Deus, e todo o povo de Deus agora deveria honrá-lo, deveria se submeter a ele, deveria respeitá-lo acima de qualquer coisa. A Bíblia diz em Números capítulo 12, que Moisés se uniu em casamento com a mulher cuxita. Eu não sei qual é a ironia dos textos, mas Cuxi é daquela descendência que Noé amaldiçoou. Lembra que Noé amaldiçoou o seu filho Cã? Dizendo que o seu filho, no caso Canaã, seria maldito. Canaã posteriormente gerou um filho chamado Cuxi, que deu origem aos cuxitas, de onde Moisés toma agora uma mulher negra para se casar. Quando, queridos, Miriam e Arão viram que Moisés se casara com uma cuxita, eles não quiseram aceitar. Não pode. Como é que Moisés simplesmente toma alguém que não é do povo de Israel, sobretudo uma cuxita, e se casa com ela? Abra sua Bíblia em Números capítulo 12. Eu quero que você acompanhe esse texto. Veja só que maravilha como que o texto sagrado nos desvenda essa questão da autoridade e submissão. Capítulo 12, a partir do versículo 1 diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem o Senhor também falado por nós? O Senhor o ouviu. E aqui tem um princípio. Geralmente, quando se há uma rebelião contra uma autoridade de Deus, atente para esse ponto, geralmente se traz um tom ou se traz um argumento não espiritual, mas um argumento espirituoso, para não dizer monstruoso. Veja só qual é o argumento de Miriam e Arão, dizendo: vem cá, Moisés tomou uma mulher cuxita. Será que Deus só fala por intermédio de Moisés? Será que só Moisés tem a verdade? Só ele tem a revelação? Será que Deus fala somente com ele? Não fala também conosco? Ou por nosso intermédio? E a Bíblia diz no versículo 2, o Senhor o ouviu. Amados, sempre que nós nos levantamos contra uma autoridade de Deus, ainda que esta autoridade esteja relativamente equivocada, o Senhor ouve. Porque quando você se levanta contra uma autoridade de Deus, não é contra a pessoa que você se levanta, mas é contra o próprio Senhor,
que ali está representado naquela autoridade. A Bíblia diz que o Senhor escutou aquilo. Versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na nuvem, na coluna de nuvem, e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Versículo 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Veja que em nenhum momento Deus traz a questão da mulher cuxita. Aqui é o próprio Deus tratando com um problema. Talvez Miriam e Arão se sentiram no direito de falar contra Moisés no exato momento em que eles viram uma falha. Sabe por quê? Que quando se vê uma falha num líder, em alguém em quem repousa a autoridade de Deus, naquele momento a pessoa logo aproveita para poder falar alguma coisa contra, porque ela pensa: bem, se ele errou, então é aqui que eu posso demonstrar que não é rebelião, que é verdade, que é santidade, que é pureza, que é integridade. Mas Deus, ele não discute aqui os méritos desta mulher cuxita. Ainda que eu diga o seguinte, que todos os erros cometidos por autoridades estabelecidas por Deus serão devidamente tratados. Deus não deixará impune nenhuma autoridade que levou o seu nome e que tenha feito mau uso da sua autoridade. Mas aqui no texto, Deus apenas responde para Arão e Miriam dizendo: olha, se entre vocês há profeta, eu me revelo a vocês, a esse profeta, em sonho. Ou em visão eu falo com ele. Entretanto, não é assim com o meu servo Moisés, o qual é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Irmãos, eu não sei, mas os dias de hoje, que são dias de Laodiceia, que são dias de profunda rebelião, eu imagino que os crentes, na sua maioria, eles perderam o temor a Deus. Na verdade, muitas vezes, mesmo vendo, mesmo lendo, mesmo entendendo, não cansam de se levantar contra autoridades de Deus. Eu dou um conselho para os irmãos: se em algum momento você tiver algo que pesa o seu coração, e isso que pesa no seu coração envolver uma autoridade de Deus, com muito temor no coração, procure essas autoridades. Conversem com elas em amor, em tremor, em submissão, para que as coisas se esclareçam, mas nunca façam como fez Miriam e Arão, que é dito: como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Se os irmãos lerem o restante do capítulo, do versículo 9 até o versículo 16, os irmãos perceberão que tão logo o Senhor se retirou, diz a Bíblia que Miriam ficou leprosa. Ficou leprosa porque a lepra se manifestou na carne como sendo a exteriorização do espírito e natureza de rebelião que estava dentro dela. E então Deus ordenou que Miriam fosse separada por 7 dias fora da congregação dos filhos de Israel. Ou seja, sempre que há rebelião, a comunhão é imediatamente cortada. Veja que não é uma questão de Moisés, que ficou ofendido com a situação e quis colocar Miriam para fora. Não, é uma questão de Deus. Foi Deus quem revelou a lepra, e foi Deus quem ordenou que, em razão daquela lepra e daquela rebelião, Miriam não podia permanecer nos arraiais dos filhos de Israel. Tem que ser separado, tem que ser excluído. Isso acontece no mundo espiritual. Quantas pessoas, quantos crentes não perderam essa comunhão, não estão afastados, não têm a presença de Deus em razão da manifestação
desse espírito de rebelião, como aconteceu aqui com Miriam e Arão. No caso de Cã, nós vemos a escravidão. No caso de Miriam, nós temos aqui a lepra como uma exteriorização e a perda imediata da comunhão. Temos um outro caso, é o caso de Coré, Datã e Abirão. Esse caso é interessante porque Coré era levita. Então, ele era também uma autoridade espiritual. Coré, ele fazia parte de pessoas, de uma tribo seleta, que cuidava dos interesses de Deus no que dizia respeito ao templo. Certo que ele não era da casa de Arão, por isso ele não podia servir ali como um sacerdote, mas ele tinha uma função vinculada ao tabernáculo. E então ele se juntou com Datã e Abirão, que eram filhos do primeiro filho de Jacó, filho de Rúben. Ou seja, também pessoas de extrema importância no meio do povo de Israel, que se uniram mais 250 príncipes do povo de Israel. Veja que eles pegaram sua nata de liderança do povo de Israel para agora irem de encontro a Moisés e Arão. Sabe qual foi o argumento deles? Por que somente Moisés e Arão podem servir no templo, no caso específico? Porque Arão e somente a casa de Arão podem servir como sacerdote e sumo sacerdote no templo ou no tabernáculo. A Bíblia diz que Moisés, ouvindo aquilo, apenas falou assim: olha, amanhã, todos vocês aí, vocês que querem ter a mesma participação num serviço sagrado, tragam cada um de vocês um incensário e vamos deixar que Deus diga quem é o santo. Que Deus diga quem é a pessoa que Ele escolheu, que Ele separou para o serviço. Porque esses rebeldes argumentavam o seguinte: afinal, toda a nação não é santa? Se todo o povo é santo, por que tem que haver apenas uns que fazem esse serviço sagrado e os outros não podem fazer? Diz a Bíblia, queridos, que no dia seguinte, chegaram cada um com seu incensário, estavam ali, e o pior é que eles aceitaram o desafio. Pegaram o incensário e foram para lá, para ver quem Deus ia apontar que seria o seu sacerdote. Mas antes que fosse colocada à prova, eles proferiram palavras contra Moisés, dizendo: tu nos tiraste do Egito para fazer-nos perecer nesse deserto, não nos deste a terra de que disseste que mana leite e mel. Quando então Deus falou assim: Moisés, aparta-se desse povo, porque eu destruirei toda a nação de Israel. Foi aí que Moisés intercedeu, dizendo: Senhor, por causa de um homem, no caso Coré, tu farás perecer toda a nação? E então Deus falou assim: tá bom. Então diga à congregação que se aparte destes homens, porque eu irei destruí-los. Você consegue ver aqui algum princípio? Quando Deus diz: toda a congregação, aparte-se deste homem. Isso é um princípio. Toda vez que você vir alguém rebelde, que se levanta contra Deus, se levanta contra a obra de Deus, contra a causa de Deus, contra autoridades de Deus, a ordem é: afaste-se deste, porque Deus vai destruir. Eu sei que o coração que está tomado de rebeldia, ele neste momento, ele parece não acreditar. Ele acha que isso são meras ameaças de Moisés, mera ameaça desses líderes que parecem querer somente para si essa glória. Mas na verdade, isso é um princípio divino. Diz a Bíblia que, tendo se afastado toda a congregação destes homens, Moisés declarou o seguinte: olha, se algum de vocês morrer como morrem todos os homens, então eu não sou o homem de Deus. Mas se alguma coisa inaudita acontecer, e vocês morrerem de modo inédito ou diferente, como todos morrem, então se saberá que eu sou um profeta no meio de Israel. Acabando Moisés de falar, diz a Bíblia que a terra se abriu,
e esses 250 príncipes, com Coré, Datã e Abirão e todo o seu povo, tudo que lhe pertencia, foram tragados e engolidos vivos. Desceram vivos ao abismo. E, portanto, aqui nós temos definitivamente a morte como consequência final de toda e qualquer rebelião. Escravidão no filho de Noé, perda de comunhão em Miriam e Arão, e agora a morte na experiência de Coré, Datã e Abirão. Esse é um princípio. Sempre que houver rebelião, haverá caos, haverá destruição, haverá punição. Sempre. Talvez você tenha visto pessoas se rebelar e nada acontecer, mas você pode ter certeza que o caos virá, mais cedo ou mais tarde. O que hoje em dia faz diferente a nossa experiência do tempo de Moisés é que lá era o tempo da lei. E porque era o tempo da lei, os juízos aconteciam imediatamente. Hoje, vivendo no tempo da graça, o Senhor é misericordioso, Ele dá tempo e Ele aguarda que todos se arrependam, Ele aguarda que haja mudança de coração, mudança de disposição, mudança de mente. Mas se não houver, saibam que no final desta era, quando Jesus voltar, todos nós seremos julgados. E o dia do tribunal de Cristo será um dia maravilhoso, porque será um dia esclarecedor. O tribunal de Cristo será o dia em que Jesus vai julgar os corações. Irmãos, o quanto que eu almejo por esse dia. Porque tudo que hoje está obscuro, porque os irmãos sabem que a rebelião, ela se fundamenta e se alicerça na injúria, né? Nas palavras mentirosas e sofismáticas de homens perversos. Desde Lúcifer, lá na eternidade, na multiplicação do seu comércio, se ele foi capaz de criar na mente de toda a criação, dos anjos, colocar uma dúvida contra o caráter de Deus, ele não vai colocar uma dúvida contra o caráter de uma pessoa, de um ser humano, que é tão passivo de erros quanto qualquer um? Imagine só isso. Mas no dia do tribunal de Cristo, diz a Bíblia que o Senhor vai julgar. Diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, que a palavra de Deus é tão eficaz na sua tarefa de julgar, de discernir, que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Tudo que está oculto virá à tona naquele dia. Eu não sei se vocês já viram briga de marido e mulher. Pastor vê muito briga de marido e mulher. Que onde tem uma briga, o pastor tem que estar lá para promover a paz, né? Irmãos, e o quanto é difícil, porque você ouve um e você pensa assim, esse está com a verdade. Aí você ouve o outro, você fala assim, esse também está com a verdade. Porque há tanta dissimulação, e a visão geralmente de um é o seu ponto de vista, é a sua perspectiva, é a sua razão, é a sua dor, é o seu sofrimento. Mas há uma verdade por detrás de tudo isso. E no dia do tribunal de Cristo, tudo vai ser colocado às claras, tudo que está oculto. Os pensamentos, os propósitos do coração, tudo aquilo que um dia você falou, tudo nós teremos que dar conta naquele dia ao Senhor. De cada palavra. Porque o Senhor, Ele julgará o seu povo, e todos nós então receberemos segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Mas há exemplos positivos de que houve vida quando alguém se propôs a viver em obediência a Deus. Um desses é o caso de Davi. Eu não tenho tempo de discorrer a história, mas nós sabemos que Deus escolheu Davi para ser rei sobre Israel. O interessante é que quando Deus escolhe Davi, já havia um rei em Israel, inclusive ungido por Deus, que era Saul. Deus então vai buscar Davi lá nos pastos, junto das ovelhas, e é trazido. Então Deus envia o profeta Samuel, que não somente traz, que ora por ele, mas derrama o óleo sobre Davi e fala, você agora é o novo rei de Israel. Está ungido, sobre você está a unção de rei, você é o novo rei que Deus escolheu para reinar sobre Israel. Ora, se fosse qualquer outra pessoa, com o coração um tanto desviado, ou um tanto rebelde, faria o quê? Bem, então eu tenho do meu lado o profeta.
Então, vem cá, profeta Samuel, vem cá, Jessé, meus irmãos, já montamos aqui um pequeno exército, porque nós temos que tirar Saul do trono, porque eu fui constituído rei. Então, mais nada natural do que eu tomar posse do trono, não é assim? Poderia conseguir meia dúzia aqui, meia dúzia ali, sair no meio do povo de Israel, juntamente com o profeta, para validar sua palavra, e então conseguindo pessoas para junto de si, dividindo o reino de Israel contra Saul, para lutar, para desafiar, para destronar. Mas Davi não fez nada disso. Bem, eu sou o novo rei? Sim, então tá bom. Então muito obrigado, e agora eu vou voltar a pastorear as ovelhas. E ele volta para o campo. E ele não vai atrás do trono. Bem, o Deus que me ungiu, Ele me colocará no trono, na sua hora devida. E Deus então foi criando situações. Deus deu a vitória a Davi sobre Golias, e aí o povo começou a aplaudir a Davi. Davi foi colocado em cena, e ainda assim Davi não se aproveita para tomar nada de trono, pelo contrário, ele se torna um servo de Saul. Ele ia à casa de Saul tocar harpa para Saul, o rei. E ele sabia que ele estava ungido rei, mas ele estava ali como um servo, tocava harpa para acalmar o espírito de Saul, que estava perturbado, e Saul querendo matá-lo, porque Davi já começava a ser aclamado pelo povo de Israel. Aí vem o ciúme em Saul, e Saul se põe em perseguição a Davi. E Davi não somente não fazia nada para tomar o trono, como apenas fugia de Saul. Numa dada ocasião, quando Saul queria matar Davi, Davi estava escondido numa caverna. Deu vontade de esvaziar o ventre, vendo ele na caverna, ele entra na caverna, está lá, com aquele roupão de rei, agachado. E lá no fundo da caverna era Davi. E Saul de costas para Davi. E aí vem na mente de Davi, bem que agora eu poderia matá-lo, não? Poderia, estou ungido, sou rei, e tem mais, ele está aqui querendo me matar, ele está me perseguindo, eu teria um grande argumento para fazer isso. E Davi pegou a espada e foi se aproximando. Quando chegou perto, diz a Bíblia, o coração de Davi estremeceu. E aí ele veio, como eu posso fazer isso com o ungido do Senhor? Olha o temor que tinha Davi, olha a visão que tinha Davi, olha a compreensão que tinha Davi. E ele falou assim, bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar só um pedacinho da veste, só para depois eu provar para ele que a vida dele esteve nas minhas mãos, mas eu não matei. E quando Davi cortou aquele pedacinho daquele manto que estava jogado num canto, sabia que o coração de Davi tremeu de temor. Quando Saul saiu, que estava lá na frente já, Davi grita, ô Saul, olha aqui o pedaço do seu manto, que Saul olha, o pedaço do manto rasgado. A sua vida esteve nas minhas mãos, mas eu não pude levantar a mão contra o ungido do Senhor. Então Davi, mesmo ungido, nunca em nenhum momento ele se levantou contra Saul. Mesmo Saul estando já endemoniado e perseguindo-o de morte, Davi sempre entendeu que a despeito de qualquer coisa, ali era um ungido do Senhor. E se Saul tinha que fazer, de pagar qualquer coisa pelos seus erros, não deveria ser com Davi, mas com o Senhor. E por isso Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque sabia reconhecer a autoridade, razão porque o trono de Davi se tornou o trono eterno. Salmo 89 nos mostra que o trono de Davi é um trono eterno, que mesmo depois de sua morte, o seu trono permanecerá por toda a eternidade na pessoa do Messias, porque foi alguém que conheceu e reconheceu a autoridade. Há um outro exemplo, rapidamente, que é Miguel. Miguel é um arcanjo de Deus. De todos os arcanjos, os príncipes que havia no céu, somente um não caiu por ocasião da queda de Lúcifer. Tratando-se dessa hierarquia que juntamente com Lúcifer governava a terra antes da sua queda. Miguel, cujo nome quer dizer quem é como Deus é, que é o principado de Israel.
Somente ele não caiu. Quando todos caíram, quando todos se rebelaram contra Deus, Miguel, muito provavelmente ele não entendia muitas coisas, não sabia muitas coisas, mas pela graça divina, ele permaneceu do lado de Deus, como quem dissesse, esse não é um problema meu. Se há algum problema a ser resolvido aí nessa questão, deve ser entre Yahvé e Lúcifer, não entre eu e Lúcifer. Segundo a Bíblia, Miguel era um subordinado a Lúcifer. Lúcifer tinha autoridade sobre a vida dele, mas ele simplesmente ficou de lado, como quem esperasse Deus resolver aquela questão. E aqui é um detalhe muito grande, porque isso acontece muito na igreja. A igreja, ela tem muitos grupos sociais. Embora nós sejamos apenas uma família, mas sempre tem os grupinhos. Tem aqueles que se identificam mais, vivem juntos ali mais tempo, e aí, de vez em quando, tem alguém que se rebela. Tem alguém que começa a falar contra o ministério. Palavras que não podem ser, certamente, ditas em público. Porque tudo aquilo que é rebelião, se diz às escondidas, nas escuras, né? Nas esquinas, ali baixinho. Diz para um, diz para outro, e vai fomentando. E às vezes tem um irmão que está subordinado àquele irmão que fala mal. Isso é um dos grandes perigos dos grupos familiares. O grupo familiar, embora tenha um bom propósito, que é unir a igreja, mas há um grande perigo de líderes de grupos familiares começarem a promover contra o ministério. E ali logo ele consegue 1, 2, 3, 4, que começam a conversar palavras contra o ministério. Irmãos, tocar no ministério, isso é algo muito perigoso, porque o ministério é de Deus. Até porque este ministério, de volta à palavra, não é como qualquer outro ministério. É um ministério puro. Puro porque é calcado somente na palavra de Deus. Todos os procedimentos são discutidos em comunhão, na palavra. Embora muitos não reconheçam o presbitério da igreja, mas nós temos um grupo de pastores, de líderes, que estão em comunhão constantemente, e ali nós conversamos e decidimos, à luz da palavra, os destinos da igreja, do ministério. E ainda assim, se surgir uma dúvida, essa dúvida, com muito tremor, essa pessoa deve procurar em amor, tem que procurar em submissão à liderança da igreja e procurar discernir, procurar compreender, sempre com a Bíblia aberta. Porque aquilo que você sente, aquilo que eu sinto, aquilo que você pensa, aquilo que eu penso, muitas vezes, não raras vezes, é carnal. Porque nós temos nossas concepções, nós somos doloridos por tantas coisas. Ficamos às vezes doloridos porque o bispo Josué é pastor. Ou então porque o Silvio, ele já está assumindo várias funções na igreja. E ele acabou de chegar, e o Juraci, que está há muito tempo, não ocupou nenhuma função ainda. Aí começa o Juraci, você está há quanto tempo na igreja? Bem, eu estou aqui desde a fundação desse ministério. E você já é o quê? Não, eu sou um diácono, né? Mas você já é diácono-chefe? Não. Eu sou apenas diácono, né? E por que o Silvio chegou, tem 3 anos, e ele já está dirigindo, abrindo a reunião, já dirige 2 grupos familiares, e já até tem um boato aí de que logo, logo, ele será um irmão para servir a obra aí em vários lugares, aqui em Brasília, em Planaltina, em Goiânia, em tanto lugar. Aí o Juraci fala assim, rapaz, não é mesmo? Aí começa a fermentação. Não, nunca pense assim. Se há algum problema, abra a Bíblia. Todos os problemas devem ser tratados à luz da Bíblia. Todos. Miguel permaneceu firme. Não cedeu aos argumentos do maligno. De sorte que num dado tempo, depois da queda de Lúcifer, muito tempo depois, diz a Bíblia que Deus falou assim, Miguel, vá buscar o corpo de Moisés. Lá no Monte Nebo. E quando chega lá o arcanjo Miguel, que ele vai pegar o corpo de Moisés no monte, quem ele encontra lá? O diabo. O diabo que já estava pegando pela cabeça de Moisés para levar. Quando Miguel pegou pelas pernas, o diabo pegou pela cabeça. E começaram.
Só que quando Miguel se viu diante de Lúcifer, Miguel tremeu, mas não foi de medo. Afinal, ele estava na autoridade do Altíssimo. Ele bem que poderia falar assim: seu Satanás, eu vou tacar fogo em você agora. Vou pisar na sua cabeça. Não poderia fazer isso? Como tem um tanto de crente que ficou querendo tacar fogo no diabo. Eu estava ouvindo numa rede de rádio aí, e o pastor falava assim: vocês aqui têm o culto do Espírito Santo. Vocês aqui têm um culto da família. E vocês têm um culto de tacar fogo no diabo. Eu falei: uai, agora tem um culto de tacar fogo no diabo? Deve ser o culto da campanha, né? Quando Miguel se viu diante de Lúcifer, ele tremeu, não de medo. Mas quando ele olhou para Lúcifer, ele via ali um ser que no princípio, antes da sua queda, fora colocado como autoridade sobre a vida dele. Miguel sabia que agora Lúcifer era diabo. Ele sabia que agora Lúcifer era o demônio. Ele sabia que aquele Lúcifer se opunha a Deus. Mas isso, pensou Miguel, não é um problema meu. Isso é problema dele e Deus. Quanto a mim, eu me recordo que no princípio Deus me colocou debaixo da sua autoridade e, portanto, eu não ouso proferir nenhuma palavra de juízo ou palavra condenatória contra ele. Olha que temor, abra sua Bíblia no livro de Judas. É o penúltimo livro da Bíblia antes do Apocalipse. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 9. Diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Mas veja o versículo anterior, versículo 8, que dá sequência, dizendo: ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam, como é que diz na sua Bíblia? Como também rejeitam governo e difamam autoridades. Tá aí, ó. Tá aí. Recentemente eu falando com um irmão, eu falava assim: olha, irmão, o irmão me trouxe uma situação de uma pessoa. Eu falei assim: olha, é certo que as nossas decisões em relação aos nossos relacionamentos, isso é muito pessoal. Ninguém pode intervir na sua vida. Eu não posso intervir na vida do pastor Josué, do pastor Renato, do Tiago, de ninguém, para ordenar algo. Nem Deus faz isso. Deus apenas, às vezes, nos orienta na sua palavra, e Ele permite que nós tomemos decisões, não é assim? Eu dizia: olha, essa pessoa com quem você quer se relacionar, é uma pessoa que não reconhece governo, é uma pessoa que tem profundos problemas com governo. Tudo que é instituição, essa pessoa tem problema. Família, problema. Pai, problema. Marido, problema. Igreja, problema. Inclusive você que vai se casar, que é jovem, escolha bem a pessoa com quem você vai se casar. Porque se for uma pessoa que não reconhece governo, que não honra seus pais, que não ama a igreja, não se submete à direção do Senhor na sua vida, certamente não é a pessoa apropriada. Porque quem não está debaixo de governo, certamente atrai para si o caos. Miguel, diz a Bíblia, ele, sabendo que Lúcifer outrora foi colocado sobre a sua vida, mesmo sendo agora Lúcifer diabo, ele não ousou ou não se atreveu a proferir juízo infamatório. Olha, o seu problema você resolve com o Senhor. Que o Senhor te repreenda. Ele nem se sentiu no direito de falar assim: eu te repreendo. Ele não poderia falar assim: eu te repreendo. Não tem um tanto de crente dizendo para o diabo: eu te repreendo. Não é? Eu te mando. Mas o próprio Miguel disse: olha, o Senhor te repreenda. Conhecer a autoridade, reconhecer a autoridade,
traz a bênção de Deus, como nós vemos que Miguel não somente permaneceu na sua condição de santidade e pureza, mas se tornou o grande e valente guerreiro de Deus. Quando a Bíblia fala das guerras de Deus, quem é que precede o Senhor em suas guerras? Miguel. Então Deus fala assim: Miguel, vai lá e luta por mim, batalhe por mim. Por quê? Porque a sua submissão, a sua consciência ao que é o governo de Deus, trouxe para si essa bênção. Se tornar o grande guerreiro de Deus, o valente de Deus, que precede Deus em suas guerras, que inclusive representa a Deus nas grandes guerras, que houve e que inclusive também haverá, conforme no capítulo 7 do livro do Apocalipse. Bem, eu tenho que encerrar, o tempo está bastante avançado, mas não posso deixar de me referir a Jesus Cristo. Conforme nós temos em Filipenses, abre a sua Bíblia rapidamente. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Veja o que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual o sentimento que houve em Cristo? O que estava no coração de Jesus? Eu sei que entrar nesta área da Trindade é uma questão um tanto delicada, mas é importante, necessário lembrar que Jesus, na sua natureza divina, ele é igual ao Pai. Que Pai, Filho e Espírito Santo, o que traz a ideia de uma hierarquia, porque o Filho está sempre a serviço e em submissão ao Pai, e o Espírito Santo em serviço e submissão ao Filho, como a Bíblia nos demonstra. Mas na natureza divina, ali na Trindade divina, há uma igualdade de natureza, uma igualdade de poder, uma igualdade de glória, até porque os três, sendo três, são um, o único Deus. Agora eu fico imaginando quando Deus começou a fazer o seu projeto. Aí eu vou colocar aqui, de uma maneira bem humana, bem simplória, só para a gente poder imaginar a grandeza do coração de Deus em relação à mesquinhez do nosso coração. Imagine eu, pastor Renato e Silvio, nós três, querendo montar um projeto, nós três. Nesse projeto vai ter que ter um comandante. Nesse projeto vai ter que ter um servo que vai se submeter absolutamente, plenamente às ordens do comandante. E um outro que vai ser o servo do servo, que vai servir o servo menor. Então é uma hierarquia que vai, né? E agora nós três conversando. Bem, Renato, Silvio, nesse nosso negócio aqui, vai ter que ter um comandante. E agora, na hora de escolher esse comandante, quem será o comandante? Aí o Silvio quer ser o comandante. Não quer não? Ou não quer? Não quer. Ah, para. Aí o pastor Renato quer ser o comandante. Lógico que ele quer. E eu também quero ser o comandante. Porque todo mundo quer ser o comandante. Não quer não? Eu sei que se esse tratado ele fosse estabelecido já dentro do que já existe, certamente o Silvio e o Renato dizem: não, o senhor vai ser o comandante, o senhor é o bispo sênior. Mas imagine nós três gozando de tudo em comum, nada mais, nada menos, em plena natureza, tudo igual. E agora, até fica com vergonha um do outro, né? Fala assim: bem, eu acho que eu deveria ser o comandante, né? Vocês não acham, não? Eu, não acho, não. Por que você deveria ser o comandante? Agora, imagine o Deus triuno. Na sua igualdade de natureza, de glória, de poder, é Deus pleno. E simplesmente o filho olhar para o pai e falar assim: aqui estou para fazer a tua vontade.
Veja que a economia de Deus traz no próprio Deus o modelo e o exemplo. Porque Deus, Jesus, eu penso, ele não tinha que ser menor que o Pai nesse aspecto. Ele não tinha que submeter ao Pai, porque ele é Deus. Não, manda o Espírito Santo, se ele quiser, ué. Mas por que tem que ser eu? Não, e por que o Pai não desce lá e não morre pelo homem? Por que o Filho não vai comandar e o Pai... Não, mas não, há um coração totalmente em amor, em harmonia, em obediência, um querer fazer a vontade do outro. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, sendo ele Deus, não julgou, não se apegou ao fato de ser. Antes, aí começa o procedimento. A si mesmo se esvaziou e a si mesmo se humilhou. Eu quero perguntar algo para os irmãos antes de eu encerrar essa mensagem. Quantos aqui, honestamente falando, querem ser um servo em submissão a Deus? 4 pessoas, amém. Desses 4 que querem ser, vocês sabem qual é o caminho? Qual é o caminho? O caminho é, vamos debater aqui um detalhe, é isso? Qual é o caminho? Sim, eu perguntei, quantos querem ser submissos? Aí eu pergunto, qual é o caminho para que isso aconteça, que essa submissão aconteça? Primeira coisa, esvaziar-se. Não, mas eu... Já está errado. Esse não, mas eu... Se você quiser, você precisa esvaziar-se. Está aqui, ó. A si mesmo se... Primeira coisa, tem que se esvaziar. Respira. Está armado. Vive armado. Não tem jeito. Você vai ter que se esvaziar. Ah, pastor, mas é porque... Quando você fala mas é porque, você já está fora. Porque Jesus, sendo Deus, não julgou. Não se apegou ao fato de ser. Ele simplesmente se esvaziou. Segundo, se humilhou. Não existe submissão sem se esvaziar e sem se humilhar. Não existe. Lembrando que isso não é uma submissão cega, ou uma obediência cega. É uma obediência a Deus. E o padrão dessa autoridade e desse serviço é a palavra de Deus. De modo que quando alguma autoridade estabelecida por Deus errar, você não deve seguir os seus erros. Mas isso não te dá o direito de você ser insubordinado, insubmisso. Mas em desobediência, você poderá manter-se submisso. Como Pedro disse às autoridades de Jerusalém, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Mas isso não deu a Pedro o direito de difamar a autoridade. Ele simplesmente não obedeceu à ordem das autoridades que disseram que ele não deveria pregar o nome de Jesus. Não vou pregar. Como diz o caso, conta-se um testemunho, um exemplo, de uma jovem que ouviu o evangelho numa igreja e ela recebeu a Cristo. E o batismo dela foi marcado para uma semana depois, para o próximo domingo. Ao chegar em casa, ela foi comunicar aos pais a decisão que ela tinha tomado. Os pais eram ateus. Ele falou assim, olha pai, eu sei da sua convicção, mas eu criei em Jesus, eu recebi a Jesus, e eu vou me batizar no próximo domingo. E ele então esbravejou, gritou, e falou assim, olha, você só batiza no próximo domingo se você passar por cima do meu cadáver. Agora ela poderia, em nome de Deus, falar assim, então tá bom, eu saio de casa. Não poderia? Em nome de Deus, para servi-lo. Mas não.
ela manteve-se em submissão, é o pai. Quem vai tratar com a autoridade, que é o pai, quem é? É Deus. Ela falou assim: pai, eu criei no Senhor Jesus e vou me batizar no próximo domingo. Só isso. Quem vai tratar com o pai é Deus. Ele disse: só batiza se passar por cima do meu cadáver. Pois dito e feito, na quarta-feira ele adoeceu e foi hospitalizado. Na quinta-feira ficou ruim. Na sexta-feira faleceu. No sábado foi sepultado. E no domingo ela batizou. Em nome de Jesus. Que maravilha. Coisa linda. Porque se ela fosse lutar com as suas próprias mãos, ela não somente não daria conta, como ela iria de encontro à autoridade de Deus. Mas se a autoridade de Deus faz mau uso da sua autoridade, entrega para Deus. Você não tem que seguir em obediência a uma ordem iníqua. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Mas temos que aprender, como Miguel, a mesmo diante do diabo. No caso de Miguel especificamente, ele tinha sido colocado debaixo da orientação do governo, da direção de Lúcifer. Por isso ele não se atreveu. Então nunca se atreva, ainda que você não deva seguir as suas ordens iníquas. Então, em desobediência à ordem iníqua, você pode manter um coração em submissão, sem proferir palavra ou juízo contra a autoridade de Deus. Esse tema, ele é muito forte. Eu precisava entrar em alguns aspectos aqui muito importantes, mas o tempo não é suficiente. Mas quero deixar então aqui estes exemplos, tanto os exemplos positivos quanto os negativos. Este último de Jesus, como diz o texto de Filipenses capítulo 2, que porque Cristo a si mesmo se esvaziou e se humilhou, versículo 9 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Jesus era Deus antes, isso é verdade, mas ele foi constituído Senhor somente em razão da sua grande obra de obediência e submissão ao Pai. Que nós possamos aprender com isso, com os exemplos positivos e os negativos, sempre lembrando que a submissão à autoridade de Deus traz ordem e vida, e toda sorte de insubmissão traz o caos e traz a morte. Nós possamos aprender com esses exemplos e servir a Deus em amor, em submissão, para que no dia da vinda de Cristo possamos nós todos não somente ser aprovados, mas reinarmos com o Senhor. Amém?